Eu sou de 1991, eu tenho 32 anos, e os meus pais, quando eles se casaram, eles eram católicos. Quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe foi convidada para um culto no lar, junto com meu pai, de uma vizinha. E eles não conheciam a palavra, o meu pai e minha mãe, eles iam na missa, mas eles não tinham conhecimento da Bíblia, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Para eles, Deus era praticamente até mesmo uma lenda. E eles foram nesse culto, e lá tinha um profeta, porque era um culto evangélico. Quem me relata isso foi meu próprio pai. E ele disse que esse profeta apontou para mim no colo da minha mãe e disse assim: casal, Deus manda dizer para vocês que essa criança que está no colo de vocês é escolhida de Deus antes mesmo de virar feto. E Deus tem uma obra muito grande na vida dela. E meu pai e minha mãe falaram amém, mas eles não entenderam nada, porque eles não sabiam o que era escolhido, eles não sabiam o que era a obra, eles não sabiam de nada. E meu pai guardou isso no coração e minha mãe até esqueceu e seguiram a vida deles. E passando-se algum tempo, não muito tempo, eu acredito que poucos meses, o meu pai, ele acabou se relacionando com a vizinha e ele traiu a minha mãe. E essa vizinha era a melhor amiga da minha mãe também. E deu a maior confusão e eles se separaram. O meu pai, ele me abandonou. Ele formou uma outra família. Teve mais 2 filhos. Ele nunca me deu pensão. Ele nunca me ajudou com nada. Ele não me visitava. Ele foi um pai extremamente ausente. E minha mãe me criou sozinha junto com a minha avó. Eu cresci no meio da pobreza. Minha mãe era empregada doméstica. Além da ausência do meu pai, a minha mãe não me deu o amor que ela deveria ter me dado. Porque ela não conseguia, ela me rejeitou, porque ela tinha esse bloqueio nela, né? Ela não perdoava meu pai, ela tinha rancor do meu pai, e quando ela me via, ela lembrava do meu pai, então, de forma inconsciente, ela começou a descontar a raiva que ela tinha do meu pai em mim. Quem me criou foi minha avó. Minha avó era uma mulher bruta, também minha avó não era carinhosa, minha avó não era amorosa, mas ela cuidou de mim. Colocava comida no meu prato, me dava banho, me levava para a escola e coisas do tipo. Porém, a minha infância foi na pobreza, foi limitada e era uma miséria muito grande. Meu almoço era arroz, feijão com angu, né? Porque minha família inteira é mineira. O que é angu? É polenta. Minha avó pegava farinha de milho, tacava água e sal. Então eu cresci comendo arroz, feijão e angu. E no café da tarde era grude com café preto. O que é grude? Farinha, água e sal. Frita, vira uma panquequinha e come. Só isso, mais nada. E café preto. Então a minha infância foi muito pobre, foi muito limitada mesmo. Eu passei muita vontade de criança de comer doce, de comer coisas gostosas. Eu não tive isso na minha infância. Para piorar, aos meus 7 anos de idade, minha mãe conheceu outro homem. E infelizmente minha mãe era muito carente, ela era totalmente dependente emocional de homem. E ela acabou se envolvendo com um homem que ela conheceu em uma festa e ela mal conhecia e ela colocou ele para dentro de casa. Infelizmente, esse homem era um pedófilo e ele me abusou sexualmente por 1 ano e eu tinha 7 anos de idade quando isso aconteceu. E eu me lembro de tudo. O trauma foi muito grande porque minha mãe me deixava dormindo com ele na mesma cama e ela ia trabalhar porque ele era um vagabundo. Ele não trabalhava. E todas as vezes que ele ia me abusar, eu acho que ele sentia adrenalina, né? Era algo proibido pra ele, né? E ele tremia. Eu tenho essa lembrança muito forte que ele tremia muito. E todas as vezes que alguém treme perto de mim, me dá até gatilho ruim. E pra piorar, esse homem que me abusou, ele era crente, tá? E aí, o meu pai, que me abandonou, virou crente também. A melhor amiga da minha mãe, que destruiu o casamento da minha mãe pra ficar com meu pai, virou crente também. Então você imagina, na cabeça de uma criança. Os 3 adultos que destruíram com a vida de uma criança eram crentes. Meu pai, minha madrasta e meu padrasto. Os 3 crentes. 3 monstros na minha vida, na minha infância. Tudo crente.